Olá pessoal, esse é o Estude com o Marcão e hoje nós vamos falar sobre matemática básica e os nossos assuntos serão raciocínio lógico, progressão aritmética e progressão geométrica. E convido você a se inscrever em nosso canal para você ficar sempre sintonizado com os nossos próximos vídeos, né? Você que está estudando para concurso público, para vestibular, né? Então você pode ir nos acompanhando, ok? Então vamos lá para a aula. Primeiro exercício. Escreva o próximo elemento da sequência. Bom, esse exercício é bem simples, né? Porque 3, 6, 9, 12, 15, 18, você provavelmente já sabe qual será o resultado. Mas o que eu quero mostrar para você é que nem sempre esses números apresentados no exercício, né, do exame, eles são fáceis, né? Então eu quero mostrar para você mais a sequência do pensamento envolvido para resolver esse tipo de questão, tá? Então, muito bem. Nós temos aqui que o primeiro número é o 3, o segundo número é o 6. Então, isso quer dizer o quê? Que o segundo número é o dobro do primeiro número e que o segundo número é o primeiro número mais 3. Perfeito? Já temos que o segundo número é 6 e o terceiro número é 9. Note que o terceiro número não é o dobro do segundo, no máximo é 50%, né? Nem isso, um terço. 50%. O terceiro número é o segundo número mais 3, perfeito? Então vamos lá. Já o terceiro número é 9 e o quarto número é 12. Note que o quarto número não é o dobro do terceiro. E o quarto número também é o terceiro número mais 3. Então, o que nós percebemos? Que nós temos uma sequência lógica em que o próximo número sempre é o número anterior mais 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18. E o próximo vai ser 21. 18 mais 3, 21. Perfeito? Então, esse foi bem simples, né? Então, vamos continuar. Uma outra maneira, né, de você fazer esse exercício é através da fórmula da progressão aritmética. Qual é a fórmula? Então, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Essa daqui é uma formulinha que você tem que ter sempre na tua mente, que ela é muito utilizada, né? O AN é o enésimo termo, ou seja, é o termo que você quer da sua sequência. O A1 é o primeiro, né? N é a quantidade de termos e o R é a razão, ou seja, a diferença entre esses termos, né? Então, no exercício, nós temos que o A7, né, que é o que nós queremos, é igual ao primeiro termo, que é 3, mais 7 menos 1, né? Então a quantidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1. E vezes a razão, que é 3. Né? Como a gente já viu, 3 e 6, 9, 12, é 3 a razão. Então fazendo a conta, 3 mais 6 vezes 3 vai dar 21. Ok? Então muito bem, então vamos para a próxima. Vamos lá, escreva o próximo elemento da sequência. Então nós temos 2, 4, 3, 5, 4, 6, qual que é o sétimo elemento? Bom, aqui vocês reparem que a sequência ela vai subindo, diminui, sobe, diminui, sobe, diminui. Então, o que a gente pode verificar? Bom, entre o primeiro e o segundo, o que a gente já repara, né, é que o segundo é o dobro do primeiro. Então, 2 vezes 2, 4. E também, né, 2 mais 2 é 4. Né? Continuando, o segundo número é 4 e o terceiro é 3. Note que o terceiro número não é o dobro do segundo, que nem aconteceu antes. E o terceiro número é o segundo número menos 1. Então 4 menos 3 é menos 1. Bom, vamos indo. Já o terceiro número é 3 e o quarto número é 5. O quarto número continua não sendo o dobro do terceiro. E o quarto número é o terceiro número mais 2. Opa, tem uma certa semelhança, né? Lembra que aqui também isso aconteceu. Continuando, o quarto número é 5 e o quinto é 4. Também não tem nada a ver em relação a dobro. E o quinto número é o quarto número menos 1, ou seja, uma outra semelhança que a gente encontra, né? Já o quinto número é 4 e o sexto número é 6, desculpa. O número é 6. O sexto número não é o dobro do quinto, mas o sexto número é o quinto número menos 1, ou seja, que nem aconteceu aqui. Logo, né, pela
a gente pode reparar o que, né, nessa sequência? Então, temos 2, menos 1, 2, menos 1, 2, menos 1. Ou seja, essa lógica, elas estão se sucedendo, né, de sempre acrescentar 2 e subtrair 1. Por isso, né, o valor do sexto número, do sétimo elemento, será o valor do sexto, né, menos 1, que dá 5. Perfeito? O próximo exercício. Escreva o 20º elemento da sequência. Então leia bem, porque às vezes você vai saindo, né? Você está lá, está apressado para fazer a prova, tal, você não lê direito, você pensa que ele está perguntando qual é o segundo elemento aqui dessa sequência que está faltando. Não é isso, leia atentamente, fica atento no título, que isso sempre acontece, né? É sempre pegadinha. Então, 5, 12, 19, 26, 33. Bom, você já está vendo aqui que nós temos uma sequência aí de 7, né? Uma sequência numérica com razão 7, está bem simples, né? 5 mais 7, 12, mais 7, 19, mais 7, 26, mais 7, 33. Claro que se você tiver com tempo disponível na prova, né, já resolveu todas as questões importantes e tal, você pode fazer ir de 1 em 1 que você vai chegar no resultado. Né? Mas como normalmente isso não acontece, você está com pouco tempo para a resolução, então vamos lá. Vamos usar a fórmula da PA. Né? Então, AN é A1 mais N menos 1 vezes R. Então, queremos saber o que? O 20º, o A de 20. Então, o A de 20 é o quê? É 5, que é o primeiro termo, mais a quantidade de termos da sequência, né, que são 20, menos 1, vezes a razão, que são 7. Então, temos 5 mais 19 vezes 7, que vai dar 138. Vamos conferir? Aí, ó. Então, se você tiver tempo na prova para fazer um quadrinho desses, você pode fazer. Lembre-se que dependendo dos números que estão aqui apresentados, ficar fazendo essas somas é meio complicado. Às vezes você pode errar um item aqui no meio e isso, né, no final acaba te dando uma resposta errada. Né? Então, muito cuidado. É um exercício simples, né, mas que você tem que ter cuidado. Né? Tanto que se for fazer utilizando as fórmulas, como se for na correria mesmo. Exercício 4. Vamos determinar qual elemento não pertence à sequência. Então, presta atenção. A gente quer saber quem é que está fora aqui da sequência. Né? Então, às vezes a gente faz correndo, né, as questões da prova e a gente passa despercebido. Né? Que a pessoa não está perguntando quem pertence, está perguntando quem não pertence. Né? Então, vamos lá. Qual o objetivo aqui? Eu mostrar para vocês qual o método que eu utilizo para responder esse tipo de questão mais rápido, porque é tipo de questão muito chatinha, que você acaba perdendo um tempo enorme para fazer. Né? Então, qual é o critério que eu costumo utilizar para desenvolver mais rápido? Né? Então, nós temos também que o primeiro número é 5 e o segundo é 16. Bom, o segundo é o primeiro mais 11, tá? E o segundo número é 3 vezes o primeiro mais 1. Note, eu procuro estabelecer uma lógica que como é que eu chego desse para esse, principalmente quando tem números, né, multiplicação ou divisão, né, números que começam a distanciar muito, né, do original. Então, normalmente tem alguma coisa de multiplicação envolvida aqui, exponenciação, enfim, porque é uma das variações. Né? Mas então, olha lá, 3 vezes o primeiro mais 1 dá o 16. Bom, passando para o segundo contra o terceiro, nós vemos que o terceiro número é o segundo mais 18, ou seja, não tem nada a ver com essa relação. E o terceiro número é 2 vezes esse mais 2, ou seja, também não tem a ver com a relação do 5 e o 16. Seguindo o terceiro para o quarto. Bom, o quarto é o terceiro mais 114, nada equivalente aqui, né? O quarto número é 4 vezes o terceiro mais 12. Também não achei ainda nenhuma relação igual ao que tenha sido apresentado. Vamos continuar. Do 148 para o 445. Bom, a diferença entre os dois é 297. Não tem nenhuma informação aqui. Mas o quinto número é 3 vezes o quarto número mais 1. Opa! É a mesma relação que a gente tem aqui entre o 5 e o 16. Já começou, né, a pintar alguma solução aqui para o problema. Vamos lá. Do quinto para o sexto número, a diferença é 891, também não diz nada. E o sexto número é 3 vezes o quinto mais 1, ou seja, é a mesma semelhança que tem entre o 148 e o 445 e o 5 e o 16. E para terminar, né, o último número, temos 4.009 contra 1.336. A diferença também não significa nada.
E o sétimo número também tem essa sequência lógica de 3 vezes o sexto mais 1. Ou seja, entre os números, nós temos aqui, o que entre as sequências, né, é o quê? Temos uma razão de 3x mais 1. Né? E como que a gente desenvolve agora, para saber qual que é o que não pertence à sequência? É simples. Vamos fazer aqui, né, vamos substituir, né, o x, né, pelos elementos. Né? Então vamos lá, o A1, né, o número inicial é 5. Então nós temos que o A2 é 3x mais 1. Então, 3 vezes 5 mais 1, que é igual a 15 mais 1, que é 16. O A3 é 3 vezes o A2, que é 3 vezes 16, e assim vai. 49. Opa! Esse 49 é diferente do 34. O resto, se a gente perceber, as posições, né, são iguais. 148, 445, 1336, 469. Ou seja, batem todas. Logo, o número, né, que está distoante aqui é o 34, né, porque o correto seria uma sequência com o número 49. Ok, pessoal? Então, assim, essa é tentar entender. Essa foi a forma assim, que eu considero mais rápida de desenvolver esse tipo de exercício. Tudo bem? Vamos lá. O quinto, esse aqui caiu no Enem. Então, vamos lá. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado, né? Então aumentou, já é uma palavra importante, nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500 e em março 36. E esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Então a pergunta é, quantas passagens foram vendidas pela empresa no mês de julho do ano passado? Tá? E aí ele te dá as alternativas. Bom, claramente, a gente está falando aqui de uma PA. Né? Então, vamos lá. Vamos colocar então uma tabelinha. Em janeiro, 33 mil, fevereiro, 34.500, março, 36. Aí, abril, maio, junho, julho. Ele quer saber julho. Né? Bom, de um mês para outro, de janeiro para fevereiro, a gente vê que aumentou 1.500 unidades. Né? E de 34.500 para 36.000, 1.500 unidades. Mais uma vez, aquele mesmo problema semelhante que a gente vê, né? Se o aluno tiver tempo, né? O candidato tiver tempo de responder a prova, tiver com tempo sobrando, vamos na segurança, 36 mil mais 1.500 dá 37.500, mais 1.500 vai dar 39, papapá, e a gente chega no valor de julho, né? Mas, vamos lá para a fórmula da progressão aritmética, que é o quê? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, o A7, né, que a gente quer saber, julho, né, é 33 mil, que foi a primeira venda de janeiro, mais 6 vezes, né, os 6 meses, 7 menos 1, né, que dá 6, vezes a razão de 1.500. Então dá 33 mil mais 9 mil, que dá 42 mil. Logo, a resposta certa era a alternativa D, 42 mil. Ok? É um exercício simples, mas você você poderia ter resolvido sem saber, né, a fórmula da PA, mas o importante é que, lembre-se, quando você está com muitos valores, né, muitos zeros, isso tende, né, a fazer com que você se atrapalhe na correria de resolver uma questão. Então, quanto mais você souber, até para você, né, validar, né, a resposta que você deu, melhor. Tudo bem? Vamos para a próxima. Qual é a soma dos 500 primeiros elementos da seguinte progressão aritmética? Então vamos lá, 6, 11, 16, 21, 26, 31 e tal. É o tipo de exercício? Também. Você vê que tem uma razão simples aqui de 7, né? De 5, desculpe. 6 mais 5, 11, mais 5, 16, mais 5, 21, mais 5, 26, 31 e assim vai. Se você já tiver com aquele caderno, né, que você já respondeu tudo, né, tá só esperando a hora do fiscal liberar e não estava com tempo nenhum, vamos responder, você faz os 500 aqui, né? Você faz os 500 com uma grande possibilidade de errar, né, bastante. Por isso, a gente vai usar a fórmula da soma da PA, que a gente ainda não tinha discutido, né? Então, como que é a soma da PA? A soma será a soma, né, dos números, né, do número de elementos que a gente quer, que é o primeiro elemento, o A1, mais o AN, que é o posicional, né, no caso o número o 500, né, da nossa série, vezes a quantidade de elementos, dividido por 2. Então nós temos, né, nessa progressão aqui, o quê? Que o A1 é 6, né,
A razão é 5, né? 6 para 1 para 16 e tal. Então, o AN vai ser o A500. Né? Só que, pô, como é que a gente vai fazer essa fórmula se a gente não tem o A500 aqui? Não está contado para a gente, certo? Então, nós temos que calcular o AN. Então, vamos lá para a fórmula da PA. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, nós temos o quê? Que o A500 é 6 mais 500 menos 1 vezes R, que é o 5. Multiplica 6 mais 2, 4, 9, 5 é 2.501. Opa, então achamos o AN. Agora é só substituir na fórmula da soma. Então vamos lá. A soma dos 500 números será o quê? O 6, que é o A1, mais o AN, que a gente obteve aqui, que é 2.501, vezes a quantidade que a gente está procurando, que é 500, né? Tudo isso dividido por 2. Fazendo as contas, chegamos em 626.750. Eu espero que você que tenha feito, né, manualmente isso até o número 500 também tenha chegado nesse número aqui. Ok? Então vamos lá. Exercício 7. Sabendo-se que os números abaixo têm progressão aritmética, qual o valor de x mais y? Então vamos lá, temos apenas 4 elementos, né, nessa sequência e 2 incógnitas, o x e o y. E como é que a gente vai descobrir aqui quais são os dois valores? Bom, a gente vai utilizar uma propriedade, né, da progressão aritmética, que é o quê? Na progressão aritmética, quando temos 3 elementos consecutivos, o segundo elemento é a média dos outros dois, do primeiro com o terceiro. Então vamos pegar x28 e y, ou seja, aqui nós temos 2 incógnitas. Já o 28, y e 60, opa, aqui a gente consegue descobrir o y, vai ser simplesmente a média. Né? Então vamos lá. Temos então, o x vai ser o A1, o 28 vai ser o A2, o y o A3, o A4 será o 60. Né? Então vamos descobrir o A3, né? Que é o quê? É o A2 mais o A4 sobre 2. A2 mais o A4 sobre 2, ou seja, a média. Vai ser 28 mais 60 sobre 2, que vai dar 44. Muito bem. Descoberto o y, né? Vamos calcular agora o A1, que é o x. Então nós temos o A2, que é 28, que é igual a 1 mais A3, x, mais o 44, que a gente já sabe, dividido por 2. Fazendo a equação, nós temos que x é igual a 12. Logo, o que ele está perguntando, qual é o valor de x mais y? Então, x mais y é igual a 1 mais A3, que é 12 mais 44, que vai ser 56. Então, está aqui, x igual a 12, y igual a 44, e o total da soma, 56. Tudo bem? O exercício 8 é um exercício que caiu na FUVEST. Então vamos lá. Os números inteiros positivos estão dispostos em quadrados da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí outro quadrado. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O outro quadrado. 19, 20, 21, 22, 23, assim vai. O número 500 encontra-se em um desses quadrados. Então ele pergunta a linha e a coluna em que o número 500 se encontra e te dá as opções. Bom, esse aqui é o tipo de exercício, né, que se você estiver sobrando bastante tempo, né, na sua prova, você consegue fazer manualmente. Né? É só você ir fazendo os quadradinhos, né, haja folha de rascunho lá, mas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e assim sucessivamente. Né? Mas não, temos jeito, né, de fazer isso de uma maneira, né, um pouco mais matemática, formal possível. Então vamos lá. Separando os blocos, você repara que o início de cada bloco ele tem sempre uma constante, que é 9. Né? Então, 1 para 10. 1 mais 9 dá 10, 10 mais 9 dá 19, 19 daria 28, daria 37, assim sucessivamente. Né? Se você quisesse pegar o número 2, também funcionaria. 2 mais 9 dá 11, né? Mais 9 dá 20, e assim vai. 3 com 9, 12, com 9, 21, e assim sucessivamente. Então, vamos pegar os primeiros elementos de cada um dos blocos. Então, o A1 é 1, o A2 é 10, o A3 é 19, e assim vai. Né? Com a razão 9. Para descobrir o bloco procurado, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que verificar quantos blocos que a gente tem aqui nessa progressão aritmética. Então, a gente divide o 500, que é o número que a gente vai querer, né? Por 9, que vai dar uma dízima, né? 55,5555, vamos arredondar para 56. Né?
Muito bem. A gente poderia arredondar para baixo, para 55? Também pode. A gente vai chegar próximo, né? Então, tanto o 55 para cima como o 55 para baixo, eles vão chegar próximo ao que a gente está procurando, né? Então, o que vai ser? Vamos pegar a fórmula da PA, o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Né? Então, temos que o A56, né, que a gente obteve aqui, é igual a 1, que é o A1, mais 56, o N, né, menos 1, vezes a razão 9. Então, temos que 1 mais 56 vezes 9 vai dar 496. O que é esse 496? É o início de um dos blocos. Ok? Então, olha lá. O 496, né, vai dar 500. Então, 497, 498, 499, 500. Daqui. Se a gente lá atrás tivesse arredondado para baixo, a gente teria chegado no valor de 487. Como se a gente tivesse arredondado, uma hipótese, né, de em vez de 56 fazer com 57, a gente achar o número 505. Perfeito? Ou seja, a gente ficou próximo daquilo que realmente ocorreria, que foi o caso com o número 56. E assim a gente vê que o 500 está o quê? Na segunda linha e segunda coluna desse bloco. Então a resposta correta é a alternativa A, 2 e 2. Tudo bem? Exercício 9. Esse foi do CESP. Para testar a quantidade de vitamina A em cenouras, pedaços desse vegetal foram dados a ratos deficientes dessa vitamina. Os níveis de dose foram arranjados em uma sequência geométrica. Se 20 e 50 gramas foram as duas primeiras doses, de quanto deverá ser a terceira dose? Bom, muito bem, pessoal. Aqui a gente vai falar de sequência geométrica. Prestem bem atenção. Porque às vezes a gente vai no embalo, né, vai resolver a questão, a gente nem lê direito, vai fazer sequência aritmética, 20 e 50 dá uma diferença de 30, então a terceira dose é 80. Claro que vai ter essa alternativa lá para você responder. Então presta atenção, a gente vai falar agora de sequências geométricas, né, de progressões geométricas. Bom, o que é uma progressão geométrica? É uma sequência numérica que cresce ou decresce pelo produto por uma taxa constante, ou seja, a gente está falando de multiplicação. Né, aqui, um produto. Essa taxa constante é denominada razão Q. Ou seja, lá na aritmética a gente falava que razão era R e aqui a gente vai falar que a razão é Q. Ok? Então, do enunciado, o que a gente tem? Que o A1 é igual a 20, o A2 é igual a 50 e o A3 é o que a gente procura. Bom, a razão da PG, qual é a fórmula? A fórmula é simples. O Q vai ser o AN mais 1 sobre o AN, ou seja, o primeiro elemento que eu vou pegar, né, ele vai ser o denominador do próximo elemento da sequência, ou seja, o Q então é o A2 sobre o A1, que vai ser 50 sobre 20, que vai dar 5 sobre 2, tá? 5 meios. Bom, o A3 então que a gente procura é o quê? É o A2, né, 50, vezes essa razão, 5 sobre 2. Então, multiplicando, nós teremos que o A3 é igual a 125. Então, a resposta, a terceira dose vai ser de 125 gramas. Tudo bem? Bom, pessoal, exercício 10, da Universidade Estadual de Londrina. A sequência 2x mais 5, x mais 1, x dividido por 2, com x pertencente a R, é uma progressão geométrica de termos positivos. O 13º termo dessa sequência é... Então, tem as opções. Ok? Então, vamos lá. Do enunciado, a gente tira que o A1 é 2x mais 5, o A2 é x mais 1 e o A3 é x sobre 2. Os elementos estão em PG. Então, qual é a razão delas? Então, vamos lá. A2 sobre A1 é igual a 3 sobre A2. Ou seja, o elemento posterior a 1 é o 2, o posterior ao 2 é o 3. Ok? Substituindo, temos que x mais 1 sobre 2x mais 5 é igual a x sobre 2 dividido por x mais 1. Fazendo a multiplicação, né, dos polinômios, temos que x² mais 2x mais 1 é x² mais 5x sobre 2, que implica que x é igual a 2. Substituindo os termos, né, agora que nós já conhecemos o x, então temos que o A1 vai ser 2x mais 5, que é 2 vezes 2 mais 5, que é 9. O A2 vai ser x mais 1, que é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. E o A3 vai ser x sobre 2, que é 2 sobre 2, que é igual a 1. Perfeito? Qual é a razão que nós temos? O Q, a razão Q é o AN mais 1 sobre a N. Então implica que o Q é igual a 2 sobre a 1,
Q vai ser 3 sobre 9 e Q será igual a 1/3. Certo? E agora a gente substitui o valor de Q, agora a gente vai utilizar na fórmula da PG. Então nós temos a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então o AN, lembra a posição que a gente está procurando, o A1 primeiro elemento, o Q é a razão elevado à quantidade de elementos menos 1. Então nós estamos procurando o 13º elemento. Então o A13 vai ser o A1 vezes Q elevado a 13 menos 1. Então A13 igual a 1 vezes Q elevado a 12. Aí depois temos que o A13 é igual a 9, que é o A1, né? Vezes 1/3, que é a razão Q, elevado a 12, né? Expoente 12. Então, para você lembrar, né, multiplicação, né, de exponencial, então nós temos o 9. O 9 o que é? 3 ao quadrado. Vezes o 3. O que é 1/3? 1/3 é 3 elevado a menos 1. Então, 3 elevado a menos 1 vezes 12 dá 3 elevado a menos 12. E aí, multiplicação, né, de exponenciais, que é conserva a base, soma os expoentes. Então, 2 menos 12 dá menos 10. Então, nós temos, né, que o nosso 13º elemento é menos 10. Então, a resposta correta foi a alternativa B, 3 elevado a menos 10. Perfeito? Muito bem. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e conto com vocês até breve. Boa sorte, né, no concurso, no vestibular, nos exames que você esteja prestando e fique sempre aqui com a gente, né? Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho, aquela coisa que você já sabe, né? A gente sempre vai ter novidades para vocês aí, de diferentes matérias, tá? Então, nosso objetivo é auxiliar, né, para que você seja bem sucedido nesses exames que você esteja prestando, tá ok? Muito obrigado e até a próxima!